Entrevista na Mirante News. Bom, e nesse último ponto final de 2025, eu estou recebendo, vocês que estão com a gente no YouTube ou no aplicativo, já estão vendo, na sequência, a Renata Vasconcelos, professora de moda do IFMA, e o Cláudio Carvalho, empresário e designer de sapatos. O tema de hoje, moda, imagem e identidade, tendências e rebranding para o próximo ano. É isso que a gente vai conversar a partir de agora. Antes de mais nada, muito obrigado pela gentileza de ambos estarem aqui com a gente. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada. Agradeço o convite. Agradeço o convite, estar aqui na Mirante pela primeira vez, né? Estamos prontos para falar o que vocês querem de moda e tendência. Pronto, vamos lá e me ajudem, né? Porque não é bem assim a minha área, mas vamos lá. Vamos juntos e misturados que dá certo. Bom, quando a gente fala de moda hoje, né? A gente fala mais, assim, dessa questão de identidade, é de cada um, é uma questão também de estética, as duas coisas, como é que funciona? Renata? As duas coisas. As duas coisas precisam andar juntas, mas sem identidade é um personagem, né? É vazio, não se sustenta, não tem verdade. E as pessoas conseguem perceber isso, né? Então, hoje, quando a gente pensa em moda, em identidade, elas caminham juntas, sem dúvida nenhuma, né? A imagem pessoal, ela precisa ter muito sobre você. E isso as pessoas conseguem perceber, elas leem, né? A gente lê as pessoas o tempo todo. Cláudio, cheguei, o Cláudio me leu, eu li o Cláudio. E a gente se lê o tempo todo, a gente observa. E isso é perceptível. Então, a gente procura sempre, quando pensa em imagem pessoal, aproximar as propostas da identidade da pessoa, né? Para que ela se sinta representada e que seja verdadeiro aquilo ali. Mas aí, agora tu falou uma coisa, me veio uma coisa aqui na cabeça, até de uma situação que aconteceu ontem. Mas aí, a gente não corre também um risco de fazer... De quem a gente é, do ser humano mesmo. A gente lê as pessoas o tempo todo. É isso, Cláudio? Sim, quando ela falou é pura verdade. A gente acaba lendo as pessoas. Então, assim, às vezes um julga de uma forma, outro julga de outro. Então, cada um tem seu julgamento. Mas é a leitura que você vai daquela pessoa é quando você se identifica, quando você olha, que você já imagina que aquele apresentador, aquela repórter, é aquele estilo, e vem o julgamento. Mas o principal julgamento é você se sentir melhor, se vestir como quer, andar como quer e estar presente no momento certo. E é pura verdade mesmo. Agora, essa questão de tendência, elas ainda ditam as regras ou você tem um pouco mais de liberdade para te vestir como tu achar necessário? Dita, a tendência ela faz parte do mercado, né? Hoje uma loja, uma empresa, uma pessoa que trabalha com moda como a gente, não ditar a tendência, ela está totalmente fora do contexto. Então a tendência que vem para 2026, o que a gente vai continuar usando, porque a tendência ela segue o ritmo do que continua e do que vem para 2026. Então a tendência é fundamental para a pessoa que trabalha com moda, para uma loja, para uma pessoa que quer andar, ter referência. A tendência ela significa muito na vida de um ser humano e de uma pessoa que ama moda e que ama tendência. Então, a pessoa que não segue tendência, que quer estar na moda, ela está no caminho errado. Agora, Renata, até primeiro explica pra gente o que é o rebranding, né? E por que ele passou a ser tão necessário no mercado da moda. O branding é a forma como você escolhe se mostrar para o mundo, né? A forma como você escolhe visualmente contar a sua história. Então, ele precisa ter coerência, né? Precisa ter começo, meio e fim. Rebrand é quando você sente a necessidade de refazer, de retomar. Por exemplo, você é radialista, mas é aqui, mas resolveu fazer um programa, por exemplo, na área agrícola. E aí você vai precisar de um redirecionamento porque o público lá é diferente e o ambiente é diferente, tudo é diferente. Então, esse redirecionamento... De repente, até a maneira de vestir, né? Porque você é para um outro público específico, né? Isso, e aí você vai convir comigo que a maneira de vestir, ela precisa acompanhar a comunicação e ela precisa acompanhar o comportamento. Então, a imagem pessoal, ela não é composta só de aparência. Ela precisa ter uma coerência entre a comunicação e o comportamento. E o ambiente também. Agora, Cláudio, como é que tu vê especificamente essa relação entre o design de calçados e a identidade do consumidor? Isso há uma relação? Sim, porque assim, quando o cliente ele procura um design de sapato, um estilista, a comunicação é muito íntegra. Eu, como tenho uma grife própria de sapato, uma grife bem conceituada em São Luís do Maranhão, então as pessoas elas vão procurar
aquela marca conceituada. Então, assim, é uma coisa que realmente identifica a grife e o cliente. Então, o cliente se identifica com aquela marca. Vamos colocar aqui uma grife internacional. Vamos colocar uma Gucci. Então, você já conhece o nível daquele cliente que adora uma grife internacional e você já conhece o estilo daquele cliente que adora a marca nacional. Então, são coisas que se associam muito entre isso da gente. Mas isso tem uma relação econômica, de repente? Com certeza. Né? Com certeza. São diferentes. Então, assim, isso mexe com a economia, mexe com a pessoa. Então, tem totalmente diferença um com o outro. Renata, e como é que a academia tem discutido moda, identidade e a imagem atualmente? Como é que você tem visto isso? É um tema que está mais em alta que nunca, né? Assim, a gente tem eventos de moda, eventos científicos mesmo de moda que relacionam imagem pessoal, comportamento, comunicação. Todas essas três compõem, assim, a forma como a gente se apresenta, como a gente é lido, percebido nos ambientes, mas tem sido discutido, inclusive, de forma interdisciplinar. A psicologia, a sociologia, elas andam de mãos dadas com a moda, né? Eu queria só explicar que eu também trabalho como consultora de imagem. E esse trabalho na consultoria de imagem, assim, me traz uma perspectiva diferente da sala de aula, né? Acaba agregando muito. Eu levo os casos para os meus alunos e, do contrário, também trago um pouco da academia para a gente discutir com os clientes. É a teoria e a prática. E a prática, né? Exato, é necessário, muito necessário. Agora, Cláudio, o que mudou no comportamento de quem mais consome moda, assim, nos últimos anos? Houve uma mudança? Os influenciadores hoje, eles estão ditando praticamente a moda, né? A gente antigamente procurava um estilista, procurava um design, procurava alguém que entendia da moda. Mas, assim, as grandes marcas que querem se estabilizar no mercado, que querem estar... Vamos colocar uma Virgínia da vida, né? Então, assim, ela dita, sim. Então, assim, hoje os influenciadores são chave principal para uma grife contratar e ditar a moda, mesmo que a gente não queira, que a gente não aceita. Pois é, tu que estudou, entende assim, pelo amor de Deus, que loucura. A internet... Mas aí não dá para remar contra a maré, né? Não dá, porque vivemos no mundo digital. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que aceitar. Eu sou contra muitas coisas, mas eu prefiro acreditar ou entender que aquilo vai dar certo do que ir contra. Então, os influenciadores hoje são chave principal de qualquer marca que quer alavancar o seu comércio, a sua grife e a sua imagem, a sua identidade. Então, a gente tem que aceitar o que o mundo nos oferece e o que está acontecendo no momento. É uma coisa que é real, que a gente não pode fugir da realidade. Mas mudou muito? Mudou. Mas fazer o quê? A mudança faz parte do nosso ritmo. É uma mudança que a gente não queria, né? Que às vezes tem muito influenciador que não tem sentido fazer o comercial daquela marca. Não se preocupou também nem estudar, né? Não tem nada a ver. Porém, a imagem dele é muito forte e aquela grife quer agregar. Então, o que acontece? É a união de força daquela imagem que está na mídia e da marca que quer continuar na mídia. Então, são duas coisas diferentes, mas que agregam ao mesmo tempo. É por isso que, quando tem as feiras de sapatos, as convenções de sapato, eu vejo palestrantes, eu vejo influenciadores, e eu olho assim, uma apresentadora ou influenciadora, porque antigamente o que ditava era os globais, né? Era a identidade daquela marca, era a Suzana Vieira, era a Vera Fischer, tudo. Hoje não. Você já vê nas grandes convenções de sapato, que estou falando na minha área, um influenciador, uma pessoa que está na moda, e você fala assim, será que vai dar certo? Aí você vai lá e deu certo. Você viu que deu certo. Pela imagem, pela performance, pelo que agrega, a identidade forte dele. Então, aceitar. Renata, na sala de aula, os alunos, eles têm chegado assim, mais preocupados com tendências ou efetivamente com a construção de uma identidade própria? Então, a interpretação das tendências, ela é necessária para você construir sua imagem. Se você tem, por exemplo, vamos supor, você tem um estilo de vida, né, que é mais ligado ao ambiente corporativo, você vai interpretar o que dessas tendências faz sentido para você, para sua história, para a sua vida, né? O que cabe na sua vida. Então, a gente orienta sempre que tanto o cliente quanto os alunos, eles interpretem as tendências a partir da necessidade de cada pessoa e da identidade de cada pessoa. Porque se a gente só seguir tendências, a gente se esvazia de sentido.
Se tudo é bom, eu acredito que nada é bom para todo mundo, né? Claro. Algumas coisas vão fazer muito sentido e vão te ajudar na tua comunicação, vão acentuar aquilo ali, vão te conectar com o teu público, vão criar a identidade que você precisa, né? Na verdade, afirmar a identidade que você tem, mas tudo não dá. Eu não acredito em tudo, né? Não acredito que toda tendência sirva para todas as pessoas. A gente precisa adaptar, ter aquele olhar crítico. E é isso que eu ensino, né? Tanto em sala de aula quanto na consultoria, porque a consultoria também é um processo educativo. Você vai lá para aprender muito sobre você, para aprender muito sobre suas proporções, seu corpo, seu rosto. Eu tô olhando para você, vendo que você usa barba, né? Barba é textura, então formato de rosto em relação ao formato de barba, enfim, caimento de cabelo e tudo isso cabe na consultoria também. Porém, porque o Cláudio, ele trabalha com produção de produtos de moda, né? Que é uma área diferente da minha. A minha já é analisar se esses produtos realmente têm relação com os objetivos do cliente. E os objetivos do cliente sempre vêm em primeiro lugar. E no caso da sala de aula, a gente aprende, eu ensino muito sobre como interpretar isso, mas como produzir tendências também. Como analisar essas tendências de forma local e global. Mas aí como casar a tendência com a identidade própria? Porque de repente a pessoa tem uma identidade, mas que vai na contramão da tendência, e aí? E aí você mantém sua identidade. Ela vai ser sempre mais importante do que uma tendência. Toda tendência é passageira, né? Por exemplo, tem várias tendências que eu não curto. Vamos falar de tendência de sapato, por exemplo. Sapatos que eu não gosto de sapatos com meia pata muito pesada, né? Eu acho que eles trazem, assim, até a forma de você andar fica diferente. Então, por exemplo, esse tipo de sapato pode estar em tendência o tanto que for. Eu conheço a minha identidade, eu sei o que faz parte da minha comunicação, eu sei que aquilo é muito pesado para minha comunicação. Então, você aprende a usar o que de fato comunica quem você é. E a identificar também, olha, isso aqui é muito bonito, mas não serve pra mim. Ou então, não, isso aqui todo mundo tá usando, mas eu não sou todo mundo, então também não vou aderir, sabe? É por isso que eu afirmo que é um processo educativo, porque você vai fazer a leitura daquilo ali e interpretar se aquilo cabe na sua vida ou não. Gente, eu estou conversando aqui com o Cláudio Carvalho, que é empresário e design de sapatos, e com a Renata Vasconcelos, que é professora de moda aqui do IFMA. Cláudio, você falou ainda há pouco de mudanças. E você, particularmente, já precisou passar por esse rebrand? Eu estou passando, né, recentemente. Quando tu perguntou como queria ser chamada da marca, Cláudio Carvalho, eu ia fugir do meu tema que eu tava. Então, assim, eu estou passando. Hoje eu criei a grife Cláudia Carvalho justamente para ser uma grife mais feminina, uma grife onde eu me identifico. Por isso que a imagem da pessoa é muito importante, como você perguntou aqui. Então, hoje eu me encontro mais feminina do que masculina. Eu me visto como uma mulher, eu me relaciono como se fosse uma mulher, eu atendo tudo isso. Então, assim, eu estou mudando, eu estou vivendo isso. Eu não vou passar, eu estou vivendo. Então, assim, está vindo a Cláudia Carvalho justamente para isso. A Cláudia Carvalho vai aterrissar em São Paulo, ano que vem, justamente com a nova proposta, uma linha mais chique, mais alinhada, mais clássica, porque é o que eu quero para mim. Eu tenho que identificar o que está comigo. É você que relaciona o cliente que você quer. É você que relaciona como é que você quer andar. Então, a Cláudia, ela vem. O Cláudio Carvalho vai sair. Não, ele vai ser um grupo. Tipo outras marcas que tem vários grupos. Sim. Então a gente vai ser Cláudio Carvalho, vai ser Claudian, porém com a minha identidade, com o que eu quero viver e com o que eu quero continuar vivendo. Então estou vivendo isso, não estou passando. Agora, é mais difícil o homem ou a mulher na hora do tratar da moda? O homem entende de moda. Então não é mais fácil? Só não fica assim, não, tá mas bom. assim, talvez o teu fácil pode ser o complicado, porque ele vai só pro básico. Então, Entendi. assim, porque quem dita a moda mesmo são os gays. Os gays que vão ditar modas e tudo, as mulheres vão acompanhar. Mas, assim, o homem é mais fácil atender, né? Tá. Mas ele é um pouco complicado, ele vai chegar sempre o mesmo. Porque ele quer ser o porquê. Por quê? Por quê? O homem nunca gosta de moda. Só o homem mais eclético, aquele homem que adora o que tá vindo tendência. Como ela falou, a tendência nem todo mundo segue. Tendência é uma coisa muito louca. Tem tendências que eu, como estilista, como designer, eu acho assim uma aberração. Porém, é um processo que eu tenho que passar por ele. Tu vai vender, às vezes tem coleção que eu tenho que comprar porque é tendência.
como a cor. Tu me pergunta qual a cor que vai ser 2026, Cláudio Carvalho. A gente está saindo do Mucamousse, que é o café com marrom, uma mistura, e vamos entrar agora no branco, que é o off, que vai dominar as cores neutras para 2026. Essa é a cor que a Pantone elegeu e que a gente vai seguir a regra, porque é uma lei. É uma lei que permite a gente trabalhar com moda e tendência. Então, assim, é uma coisa que realmente a gente segue. Eu amo o off, o branco. Tem gente que já não gosta, acha muito. Mas, assim, a cor que está saindo em 2025 foi uma cor que nós esperamos mais de 10 anos voltar, né? Quem não adora o nude, o marrom, o café, que é uma mistura do Mucamousse, e teve na moda, eu nunca imaginaria que ela ia ser uma cor tendência para 2025. E ela foi. Então, é uma coisa, assim, que a gente tem que seguir. Renata, e como é que funciona essa preparação acadêmica mesmo nesse mercado assim que de manhã é uma coisa, de tarde já não é, né? É tão dinâmico assim. Como é que funciona isso? O dinamismo, ele é parte da nossa... parece muito com o jornalismo, né? O dinamismo, ele é parte da nossa atividade criativa, né? A moda é uma das áreas criativas da academia. Então, observar, entender um pouco de cultura, um pouco não, muito de cultura, até para poder fundamentar as propostas, né? Propostas vazias, elas não sustentam, elas ocupam pouco tempo, né? Elas realmente não constroem muita identidade. E quando você está trabalhando na formação de criadores, é muito importante que essas pessoas tenham essa formação interdisciplinar. Esse olhar para o social, para a cultura, claro, né, para uma cultura global, mas muito para uma cultura local também, que é muito importante para a gente. Eu acho que daqui para frente, cada vez mais, a gente vai valorizar, observar essas tendências locais. O que está acontecendo aqui, né? A gente está vendo um retorno muito forte do artesanato também, de tudo que é feito à mão, porque indo na contramão da industrialização chinesa, né? Tudo que você pega hoje tem peças, tem material chinês. Então, hoje as pessoas querem conhecer quem faz, querem conhecer quem é o produtor, quem idealizou aquilo ali. E isso agrega muito valor, né? Então, a gente, na formação, é nesse sentido. Agora, na consultoria de imagem, por exemplo, aí eu incentivo muito que se compre de pessoas locais, né? Que você conheça a matéria-prima, que você conheça a matéria-prima para você aprender o que realmente tem qualidade, o que vale a pena. Eu tenho horror a coisa de má qualidade, porque ela explora os recursos naturais da mesma forma como uma coisa que tem qualidade. Então, a gente realmente precisa desse olhar mais crítico, porque a gente vive um momento de crise ambiental. Perfeito. Né? Então, essa consciência do que comprar, né, de como consumir, ela é necessária, ela é muito necessária. Cláudio, a gente vive numa ilha também, sim, né? Ainda tem isso. Cláudio, o mercado está aberto assim para novas identidades ou ainda ele exige padrões? O mercado ele exige padrão todo o tempo, né? Então, assim, cada marca, cada coisa que você vai fazer tem aquele padrão. Então, o mercado ele tem essa característica que realmente a gente tem que seguir um padrão de cada item, de cada coisa que você quer identificar. Então, é uma coisa que realmente não sai quando o mercado exige. Eu quero uma modelo padrão. Qual modelo? Pro biquíni, aquela menina mais magrinha e tudo pra mulher. Aquela mulher mais alta pra mostrar o sapato, mostrar o look. Então, isso é um padrão que o mercado exige da minha parte de moda e tendência, né? Que eu tô respondendo. Então, assim, pra nós, empresários, pra nós, estilistas, infelizmente, existe padrão, sim, no mercado que a gente Embora a gente tenha visto uma abertura maior, né, Cláudio? Nas sim, passarelas. Eu participei recentemente do São Paulo Fashion Week, né, em São Paulo, a convite de uma collab nacional com aquele estilista Valério Araújo, que ele desenvolve muitas roupas e cabeças para grandes artistas como Sabrina Sato e tudo. E assim, teve uma mudança de trans, teve mudanças de negra, teve mudança de pessoas, mas ainda tem aquele padrão de magra, tem aquele padrão de mulher alta. Então, assim, é uma coisa que você tenta fugir, mas que a sociedade te obriga a trazer. Então, assim, abriu pouco, mas ainda é padrão. Eu concordo. A abertura poderia ser muito maior. Bem maior. Agora, sim, essa questão do rebrand, ele pode descaracterizar uma marca? Pode. Nós somos marca também, né? Quando a gente, por exemplo, pensando na nossa performance nas redes sociais, cada um de nós aqui é uma marca. O Cláudio é uma super marca, então, né? Sou uma marca então, de a gente pode e ela fazer. É uma marca de identidade, né? Isso, de serviço, né? Eu oferto serviços. Então,
Pode sim. Um branding mal feito, ele pode descaracterizar. Por isso que é uma coisa muito séria, né? E que é muito importante. E que precisa ser verdadeiro. Precisa ter a cara de quem faz. Agora, assim, Cláudio, o que você poderia dar de dica para quem quer construir sua identidade na moda atualmente? Ó, a primeira coisa, eu dou palestra sobre empreendedorismo. Então, a primeira coisa que quando eu vou dar palestra, é que você tem que escolher seu público, é que você tem que escolher para quem vai vender. Não dá para agradar todo mundo. Não dá. Você até tenta agradar todo mundo, mas a pessoa, vamos supor que uma multimarca, Louis Vuitton e tudo, ela procurou o público que ela quer vender. Então, a minha grife Cláudio Carvalho, não é que eu não vou vender para classe A, B, C e D, mas eu procurei formatizar aquele sapato para aquela classe de pessoas que vai poder comprar aquele sapato, que vai se identificar com aquele modelo exclusivo, que vai se identificar com aquele produto. Então, assim, é uma coisa que realmente você vai escolher. E eu escolhi com quem eu quero trabalhar. Mas dá para fazer isso para quem está entrando agora no mercado? Dá. Você que vai escolher qual o seu público. Ela vai querer o público dela. Não, Cláudia, eu preciso trabalhar com o grupo C. Eu falei, eu já trabalho com o grupo A e B. Então a gente formaliza o cliente que a gente quer, a gente formaliza a grife que a gente está criando e a gente formaliza o que a gente vai querer mostrar para o futuro e para a sociedade. E eu sou prova disso. Eu criei uma grife há 16 anos que quando eu comecei a lançar, ela já era cara. Eu nunca esqueço. Imagina o sapato. Tu disse assim, rapaz, isso não vai dar certo. Eu fui desacreditado. Né? Claro. R$ 259,90 há 16 anos atrás. Como se fosse 2.000, vamos botar aí, 2.500. E meus próprios amigos diziam, tu nunca vai vender. Eu não vou deixar de comprar uma Chutes, uma Luiza. E hoje a minha grife, em São Luís do Maranhão e em todo o Maranhão, a gente bate frente com multimarcas. Total. Mas por quê? Eu te apresento a melhor qualidade, o melhor design, eu te apresento o melhor couro, o melhor solado. Então eu te vendo qualidade. Eu não estou vendendo só a Cláudia Carvalho. Junto com aquela grife, tem qualidade, tem desenvolvimento, tem design e muito amor pelo que faz. E aí tem aquela história que o produto vale o preço, né? Mas é aí que eu falo. Então eu procurei aquele cliente que vai dar, porque assim, por que você tem que procurar? Porque tem cliente que não vai entender. Por que o sapato do Cláudio é tão caro? Que às vezes a questão não é quanto você paga, é quanto aquilo te dá de retorno também, né? Sim, de qualidade, de beleza. Foi o que eu falei, a qualidade é fundamental. Se eu trabalho com couro, meus sapatos Prime, eles são couro. Então ele vai te dar uma durabilidade bem maior. Quando eu cheguei, nós falamos sobre isso. Então quando você paga um sapato, que ele custa caro, mas que te leva anos e que te tem conforto, tudo bem. Agora você paga um sapato barato e com 2 dias você vê que foi uma merda. Seu dinheiro foi para onde? Pro ralo. É isso. Professora Renata, um erro comum que marcas e profissionais não podem cometer em 2026. Ser vazias de identidade, não ter identidade. Né? Tem que ter É necessário. É por aí que as pessoas vão realmente prestar atenção e vão se identificar, né? E aí que você vai começar a construir carreira, repertório, é a partir da identidade. Isso precisa estar muito bem resolvido, né? Tá muito claro. E, assim, quando você não tem isso bem resolvido, aí você vira a tal da vítima da moda, né? Que qualquer coisa serve, é aquela história da Alice, né? Qualquer caminho serve para quem não sabe para onde vai. Quem então, tá perdido. Para quem tá perdido. Então eu começo sempre daí, é o meu ponto de partida, inclusive com clientes. É a minha primeira pergunta: quais são os seus objetivos a médio prazo, a curto prazo, a longo prazo, né? E aí eu vou pensar junto com o cliente, usando ferramentas, de que forma eu posso conduzir a sua imagem pessoal para alcançar esses objetivos. Mas, claro, precisa ter a coerência de manter a sua identidade, né? Não é para criar um personagem. Perfeito. Isso precisa estar claro desde o primeiro momento. Não é um personagem, é sobre você. Porque não vai, em algum momento não se sustenta, né? Não se sustenta. Eu tenho vários exemplos, assim. O Cláudio estava falando sobre palestra. Eu também ministro algumas palestras. E aí eu tenho um exemplo muito claro da Carol Conká. Né, que ela fez um rebrand, mas foi triste a estratégia que usaram, né? Porque ela é uma mulher que vem do movimento negro, ela é uma mulher do rap, e aí colocaram ela como um anjo de cachinho dourado, só que a comunicação dela não dá conta, ela não dá conta daquilo ali. Então é um excelente exemplo de um rebrand
que não levou... Criou-se um personagem. Criou-se um personagem, né? Ela foi cancelada, né? Do reality, do Big Então Brother. a emissora tentou mudar mesmo, realmente. Foi a imagem. triste, né? Foi triste e o tiro saiu pela culatra. Então, assim, eu dou esse exemplo pra pessoa, que ele é bem conhecido, né? Pra pessoa entender, realmente, se eu não respeitar quem eu sou, e se eu quiser criar um personagem, isso rapidamente vai ser identificado e não se sustenta. Então, o meu ponto de partida é: o que você quer para o ano de 2026, né? Como a sua imagem pode te ajudar? Às vezes ela é o que está faltando para te conectar realmente com o teu público, para te trazer resultados diferentes, para te dar um pouco de notoriedade também, né? Para que as pessoas consigam perceber você. E eu tenho vários casos, assim, de pessoas que depois que ajustaram a imagem tiveram resultados maravilhosos, porque era realmente isso que era um ruído na comunicação da pessoa. Cláudio Carvalho, empresário, design de sapatos, queria te agradecer, aproveitar e desejar um feliz 2026, com muita moda, né? E tendências também para o ano que vem. Muito obrigado pela gente ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre que precisar, estarei aqui à disposição, porque eu amo levar o Maranhão, eu amo ser uma pessoa de destaque da moda. Estamos aqui para isso, para somar. Feliz ano novo para você também, meu amor. Obrigado, Cláudio. Professora Renata Vasconcelos, professora de moda, queria te agradecer também por ter vindo aqui conversar com a gente, falado um pouco também de moda para os nossos ouvintes. Muito obrigado pela gentileza. Sei que às vezes não é fácil sair no último dia do ano, cheio de compromisso, mas muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Imagina, foi maravilhoso. Eu quero desejar para os ouvintes também feliz ano novo, um ano novo com um posicionamento diferente, né, gente? Vamos ver o que está faltando para a gente ter um ano assim de sucesso. E essa história de entrar de branco? É moda, é tendência, identidade? Eu costumo dizer que é mais tendência, ele segue o ritmo de todos os anos. Mas agora quem vai entrar de branco vai estar na tendência, né? Porque para chegar amanhã, o branco é que vai dominar mesmo o ano 2026. Então, quem vai querer entrar com tendência, agora vai dar certo, porque a Pantone já elegeu a cor do ano. Eu acredito Eu amo muito branco. na força das Na verdade, cores. eu amo branco, eu amo o off. O off ele fica mais clean, mais neutro, mas tudo é um só. O branco e o off, eles são casal, né? Eles se vestem junto. É verdade. Obrigado, gente. Conversei com Cláudio Carvalho, empresário de design de sapatos, Renata Vasconcelos, professora de moda do IFMA. São 10 horas e 32 minutos, eu cumpro o intervalo, o último do ponto final.